nosso Deus. Além dos inúmeros motivos, incontáveis motivos que temos para glorificar ao Senhor, hoje estamos comemorando, louvando a Deus pelos 9 anos de nossa igreja. Você pode perceber que o culto, a liturgia do culto está caminhando de uma forma diferente, né? E você perceberá ainda mais próximo do final do culto. Deus continuará falando aos nossos corações. 1 Coríntios capítulo 16, a partir do versículo 15 até o verso de número 24. Se você já encontrou, pode passar o jovem texto, suplicando a Deus que fale ao seu coração. Assim diz a palavra de Deus. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaia, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A saudação me escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Eterno Deus, louvamos o teu santo nome. Agradecidos, ó Deus, estamos de poder estar aqui diante deste texto sagrado, ansiosos por ouvir a tua vontade, por compreender o teu querer. Sim, o Senhor tem falado conosco desde o início, ó Deus, da abertura do culto, através dos cânticos, através das orações, da dança. O Senhor falou aos nossos corações, nos fez entender, perceber, reconhecer a tua obra redentora, o teu sangue, ó Deus, naquela cruz, nos fazendo ser reconciliados com o Senhor, ser livres da ira vindoura. Suplicamos a Ti, Deus, fale aos nossos corações. Tudo que não te louva e não exalta o teu santo nome possa ser lançado por terra, que apenas a tua vontade possa ser compreendida, e que não apenas compreendida, mas vivida, e além de viver, que possamos proclamar a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Clamamos a Ti, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Deus nos concedeu a graça de pensar em cada versículo dessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Cada versículo. O Gabriel estava recordando aqui que durante o período dessa pandemia que estamos passando, ele estava ali durante alguns meses cantando atrás da câmera, né? E também iniciamos aqui em nossa igreja a exposição dessa carta, Stephanie, mas em um dado momento nós pensamos sobre ela também através de live. Mas, meus irmãos, hoje estamos aqui pela graça de Deus, como Gabriel muito bem disse.
exatos 9 meses de meditação nessa carta, Tiago. Deus falou poderosamente em nossa igreja. E você com certeza percebeu como verdadeiro cristão. Ao concluir essa carta, quero relembrar uma das mais claras recomendações para os coríntios, Kennedy. Versículo 27 do capítulo 12, Paulo diz: vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, Janete. Recorda, Paulo lutou para manter a unidade entre estes irmãos. A divisão era um problema gritante nessa igreja de Corinto. E vimos Paulo conduzir esses problemas usando o caminho, o pilar, o amor. Ele ensinou sobre amor, sobre a comunhão. Capítulo 13. Percebemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor é o dom supremo. Qual é o seu dom? Amém. Mas o amor é o dom supremo. O dom mais precioso. O amor é o caminho mais excelente. O amor é o caminho para a unidade, pois Deus é o amor. E Ele também é o único caminho. Igreja de Cristo, ao ler esses últimos versos, você pode perceber que salta no texto o valor desta unidade, Stefano. Salta deste texto o amor que devemos ter por aqueles que se dedicam no reino. Os versos também revelam a gloriosa esperança reservada para a igreja, como cantamos aqui. E esta esperança reservada para a igreja de Cristo, ela é relembrada através da comunhão, por meio da união do corpo de Cristo. Por amor, Deus nesta noite nos fará reconhecer, meus irmãos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Foi o que Davi disse nos versos 1 e 3 do Salmo 133. E para caminharmos nessa compreensão, perceba em primeiro momento, para andarmos em unidade, termos comunhão. Em primeiro momento destaco a obrigatoriedade de praticar a admiração e o cuidado. Esses versos estão recheados de saudações. Você pode perceber. O desejo do apóstolo em demonstrar admiração é nítido. Geralmente a saudação vem no início de um diálogo, um encontro, como aconteceu nos primeiros capítulos desta carta, como vimos. Mas Paulo não se importa. Percebam que no final do texto, ele volta a saudar. Paulo quer expressar a admiração, o zelo. Nessas palavras, Paulo expressa o verdadeiro, perfeito amor no corpo de Cristo. Veja no versículo 19. Sua saudação aponta para a unidade universal da igreja. Ele saúda primeiramente, representando as igrejas da Ásia. E de maneira mais especial ainda, Sônia, uma segunda saudação no mesmo versículo é feita, agora nominalmente, a Áquila e Priscila.
juntamente com uma parte do corpo de Cristo, ele diz o texto, que se encontrava na casa destes santos irmãos. Aqui claramente se faz uma exposição de prazer, de regozijo, alegria, na comunhão encontrada nos que professam a fé em Cristo. Veja mais, versículo 20. A saudação é feita ainda de maneira mais calorosa. Ele diz: todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Percebam o enorme regozijo do apóstolo. Ele incentiva o cumprimento com um beijo santo. Ósculo santo, beijo santo. Uma expressão pura de amor cristão. Há um tempo atrás tinha um irmão aqui, de vez em quando dava uns beijos na testa da gente. Era mais jovem, na adolescência. Hoje ele está em outra igreja. Mas Paulo aqui está incentivando essa expressão, esse ato de amor. Entre os homens, claro, obviamente, os barbados, né? E também as irmãs, com suas maquiagens. Paulo está recomendando. É uma expressão de amor, uma expressão de carinho, reconhecimento e afeição. Ainda não estamos nesse nível, pelo menos não com todos. As irmãs têm mais facilidade para isso, mas quem sabe, né? Nós, os homens também, após a pandemia, podemos dar uns beijos aí na testa, né, Charles? Não sei. É uma expressão de amor e de carinho, reconhecimento e afeição. Como verdadeiros cristãos que amam uns aos outros no Senhor, o desejo de expressar a nossa unidade, Anderson, como um beijo santo, nesse texto é incentivado. Entre as irmãs, como disse, algo mais natural. Agora, entre os homens, a gente vai ter que pensar e conversar, clamar a Deus para fazer. Né? Mas é um costume bíblico, e não apenas nessa parte da carta do Paulo. Perceberemos em outros textos também. Um singelo ato, mas também uma profunda expressão da santa comunhão no amor de nosso Senhor. Eu tenho verdadeiros amigos aqui na igreja. Não vou citar nomes para não constrangê-los, mas ainda não cheguei no nível de dar beijo. Uma expressão de amor. Vamos deixar para a pós-pandemia. A ênfase dada por Paulo nesta saudação aponta o viver, meus irmãos, uma aliança de amor entre os membros da igreja de Cristo. Devemos nos amar. Devemos demonstrar, né, Marcelo, este amor. O dom supremo. O cumprimento de Paulo, neste texto, versículo 21, reforça a preciosa comunhão do Senhor. Tanto que nesse verso 21, ele faz questão de revelar sua alegria e admiração por participar deste corpo, deixando sua assinatura de próprio punho, endossando a sua alegria em participar do corpo do Senhor. Meus irmãos, é muito bom, é agradável participar do corpo de Cristo, não é, Luciano? É agradável a comunhão em Cristo, e Paulo está expressando isso aqui. Meus irmãos, o Espírito de Deus nos conduz para a unidade na igreja. Devemos conservar, expressar alegremente essa unidade de fé. Devemos sempre recordar, como diz o Salmo, bom e agradável participar dessa comunhão. Que Deus, em sua misericórdia, nos conduza neste amor. Em segundo momento, devemos entender que a saúde desta unidade passa também pelo reconhecimento e submissão. Reconhecimento e submissão. Além da admiração,
e do cuidado, Paulo também nos instrui ao reconhecimento e submissão. Veja os versos 15 e 16. Farei a leitura novamente, porém dessa vez usarei a versão internacional bíblica. Paulo reconhece, ou melhor dizendo, Stephanie, vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Perceberam? Estes versos ensinam a todos os cristãos a reconhecerem a dedicação, o trabalho daqueles que servem no reino. Bruno, sabemos? Isaías diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Devemos reconhecer. É o que Deus também nos ensina no final dessa primeira carta aos Coríntios. Você e eu, todos nós, devemos nos sujeitar aos que se dedicam ao reino. Devemos reconhecer a todos que cooperam, que trabalham no anúncio e no zelo desta obra redentora. No versículo 15, Paulo declara que estes irmãos eram primícias da Acaia, Paulo. Os membros da família de Estéfanas estavam entre os primeiros convertidos de Corinto, na região da Acaia, uma província localizada no sul da Grécia. Estéfanas foi um dos cristãos de Corinto que Paulo batizou, juntamente com Fortunato e Acaico, versículo 17. Essas pessoas contribuíram para que o evangelho não apenas chegasse na região da Grécia, Ana. Essas pessoas também contribuíram para que o evangelho fosse preservado, conservado ali. Ou seja, Paulo reconhece, nos ensina a reconhecer, admirar, nos sujeitar aos servos do Altíssimo. Esses servos do Altíssimo, aqueles que servem ao Senhor, são luzeiros nesta reconciliação dessa humanidade caída. São os luzeiros nessa reconciliação com Deus. Meu irmão, minha irmã, cada um em sua maneira de ser, exerce um papel indispensável no reino de Deus. Todos nós, de alguma maneira. E nessa noite, mais do que nunca, do que de costume, em uma liturgia, percebemos o louvor, todo mundo cantando, as irmãs da dança, e daqui a pouco também outras pessoas falarão. Uma liturgia diferente, que nos faz reconhecer o valor de cada trabalho, de cada peça, de cada engrenagem, como diz o Anderson, nessa máquina perfeita que é o reino de Deus. Perceberemos isso. Paulo está nos ensinando a reconhecer. Nessa diversidade, o Espírito de Deus nos conduz em sua obra. Sabemos, Aldeir, Deus honra, inunda de bênçãos todos aqueles que se dedicam no reino. Se você serve ao Senhor, você não precisa ficar esperando tapinha nas costas, reconhecimento de A ou B. Não, Deus naturalmente faz isso, porque Ele é misericordioso, é prazeroso servir ao Senhor. Mas nesse texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo está reconhecendo, dizendo para reconhecer
demonstrar que os pés daqueles que servem ao Senhor são preciosos, são necessários. Aqueles que proclamam a salvação devem ser reconhecidos. Quão abençoados são aqueles que anunciam que o soberano Deus reina. Diante dessa verdade, reconheçamos e nos sujeitemos aos que cooperam no desenvolvimento do eterno reino de Deus. Por fim, meus irmãos, caminhando para concluir o sermão, devemos ainda notar: Paulo louva a Deus pelas bênçãos provenientes da comunhão. Este é o último capítulo dessa carta. E como de costume nas outras cartas, ou no final dos livros das Sagradas Escrituras, perceberemos que geralmente terminam demonstrando gratidão, mas ainda mais reconhecendo bênção, suplicando a graça de Deus sobre os ouvintes, sobre os participantes, sobre os leitores. Se pedem bênçãos celestiais ao finalizar. Paulo, em suas últimas palavras, naturalmente está abençoando também. Ele está rogando a Deus para que abençoe sua igreja. Veja versículo 23. Ele clama para que a graça de Jesus Cristo alcance seus irmãos. Por sinal, né, Kátia? E Kátia? Este é o exemplo que devemos seguir. Devemos clamar a graça de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Mas chama a sua atenção para a gratidão do apóstolo nestes versos em questão. Perceba o reconhecimento do quanto Deus o abençoou, Anderson, ao ordenar misericórdia sobre a igreja de Corinto. Paulo foi beneficiado pela comunhão, Gabriel, desta igreja. Recordo que essa igreja, cheia de problemas, né? Cheia de coisinhas, como vimos na exposição dessa carta. E uma delas, digo novamente, era a questão da divisão. Obrigado, Deus abençoe. Mas perceba que no final desse texto, Paulo está reconhecendo que ele mesmo foi beneficiado, Charles, pela comunhão da igreja. Esses irmãos atenderam o discurso do próprio apóstolo referente ao amor, na diversidade dos serviços do corpo. Volte aos versos 17 e 18. Estéfanas, Fortunato e Acai ficaram em Éfeso com Paulo. Estes irmãos supriram necessidades tanto de Paulo quanto da igreja, como diz o texto. O cuidado destes irmãos foi como o refrigério do espírito do apóstolo. Meus irmãos, é tão bom quando estamos passando por um momento de luta, de angústia, de pavor. E aí você tem um irmão, um ombro, com uma palavra bíblica, uma palavra de Deus, traz refrigério, traz paz. Os benefícios da comunhão, Jesus fala. Esses irmãos supriram necessidades tanto de Paulo como da igreja. Paulo está dizendo no texto que o cuidado desses irmãos para com o apóstolo, em momentos de angústia e aflição, eles trouxeram alívio às almas, tanto da igreja quanto de Paulo, trouxeram paz, tranquilidade e conforto. Benefícios da comunhão. Diante da graça de poder contar com pessoas que atuam desta maneira no reino, Paulo recomenda no final do versículo 18, Sônia, reconhecer, pois, a homens como estes, pessoas que nos fazem lembrar
como é bom e agradável a unidade entre os irmãos. Deus tem abençoado a nossa igreja de forma tão maravilhosa, que em cada departamento Deus tem renovado, suprido, levantado pessoas. Cada hora, cada momento Deus manda alguém, Deus renova, Deus faz mostrar um dom, um outro dom. Deus vai sustentando, Deus vai conduzindo a sua igreja, porque é bom e agradável, e Ele simplesmente, Anderson, abençoa a comunhão, a unidade. Meus irmãos, dissemos isso muitas vezes, falaremos outras vezes, sobre o exemplo da igreja primitiva, né, que eles perseveravam unânimes no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Deus supria as necessidades, as vidas eram salvas, as pessoas eram salvas e acrescentadas à igreja, porque a comunhão era preservada. E neste texto, a alegria e a gratidão expressa por Paulo revela como Deus ordena suas infinitas bênçãos em um grupo de pessoas que visam o desenvolvimento desta maravilhosa obra redentora. Que possamos com alegria, dia após dia, louvar, desfrutar, cultivar, trabalhar para conservar a comunhão da igreja de Cristo. Aleluia. Pois sobre a unidade, Bruno, Deus ordena bênçãos e vida eternamente. Concluo brevemente destacando, meus irmãos, cuidado, reconhecimento, louvor, foi o que trabalhamos nessa noite, reforçando a comunhão, percebendo as bênçãos dessa comunhão. No versículo 22, Paulo diz o que torna possível, na verdade relembra o caminho de como se é possível preservar, alcançar, caminhar nesta unidade. Ele cita novamente o dom mais precioso, o dom supremo. O amor ao Senhor. O amor ao Senhor sabemos, dizemos, sempre falaremos. Nos leva a amar uns aos outros. Eu não amo meu irmão. Eu não amo. Então você, na verdade, não conheceu o amor de Deus. Você não ama o seu próximo, você é mentiroso, diz a Bíblia. Porque você não pode dizer que ama o seu irmão a quem vê, e dizer que não ama seu irmão a quem vê, e dizer que ama a Deus a quem você não vê. O amor é o que conduz, que nos capacita nessa unidade, nessa comunhão. Ele nos leva a amar uns aos outros. Quem não ama ao Senhor e a sua santa igreja deve ser considerado anátema, como diz Paulo no texto. Ou seja, amaldiçoado, devotado à destruição. O que Paulo está dizendo? Se você não ama Cristo, você não ama a igreja, anátema. Paulo está suplicando aqui nessas poucas palavras que o Senhor arrancasse, retirasse da comunhão esses cristãos ou melhor, falsos cristãos que ameaçavam o bem-estar espiritual da igreja. Crentes nominais, falamos um pouco pela manhã, entrando, saindo. É crente, sou. Paulo está rogando a Deus, olha, afasta esses que ameaçam o bem-estar da comunidade. Muito triste, sério, mas é a realidade. Amamos a Cristo? Amém. Amamos uns aos outros? Aleluia. Então devemos nos entregar totalmente em amor nesta deliciosa e eterna comunhão. Permaneçamos juntos, unidos em amor, até a eternidade. A graça de Cristo, como Paulo diz no final do texto, permanecerá conosco. O nosso amor a Cristo
e de uns pelos outros, continuará trazendo incontáveis bênçãos e abundante vida. Esperançosos viveremos, e em louvor diremos, como diz o texto. Maranata, Paulo está dizendo: vem, Senhor Jesus. Que Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos conduza nesta santa e deliciosa comunhão do corpo do nosso Senhor e Salvador. Feche seus olhos. Louve a Deus.